Olá pessoal, tudo bem? Prazer em conhecê-los. Sou o professor Otaviano do Aprova Concurso. Estamos no esquenta para o 17º exame de ordem, focados na sua aprovação. Disciplina do professor Otaviano, Direito Ambiental. Direito Ambiental focados para a sua aprovação, como eu disse, 17º exame de ordem. Quero que você seja meu aluno aqui no Aprova Concurso. Por isso, esta aula do esquenta. Vamos juntos! Sabe o que é o esquenta? É o esquenta bateria. Esquenta da bateria, meu amigo. Você que vai ser meu aluno, tenho certeza que você virá conosco nessa jornada de grandes conquistas, que é o 17º exame. Mais do que gostar das nossas aulas, do nosso corpo técnico, os professores maravilhosos que nós temos aqui, você vai ser aprovado. Não vai só gostar do curso, vai ter resultado. Isso é muito importante. Você já me conhece, sou o professor Otaviano e aqui não é Barretos. Se não é Barretos, não tem rodeio. Vamos direto para o primeiro ponto de aula da aula de hoje de Direito Ambiental. Pulo do gato para você, querido aluno de todo o Brasil que nos acompanha. Vamos juntos lá. Olha agora. Bem jurídico ambiental. Bem jurídico ambiental. O que é isso, Otaviano? É o beija. Beija. Beija ou não beija? Beija. Bem jurídico ambiental. O artigo 225 da Constituição Federal é o artigo mais importante do tema ambiental dentro da nossa Constituição. Ele nos apresenta o meio ambiente ecologicamente equilibrado. O que é o meio ambiente ecologicamente equilibrado? É o beija, bem jurídico ambiental. Beija ou não beija? Beija, meio ambiente ecologicamente equilibrado. Chegou na prova, pegou a prova do AB? Beija, beija. Vai sair da prova? Beija o pai, beija a mãe. É o bem jurídico ambiental. Meio ambiente ecologicamente equilibrado. A FGV adora colocar nas suas provas de exame de ordem características do beija. Quais são os aspectos do beija? Tudo beija. Tudo beija. Isso aí. Você que está assistindo essa aula, olha para o lado. Beija. Bem jurídico ambiental. O que significa isso? Quais os aspectos desse beija? Vem comigo, olho na tela, vamos juntos. O artigo 225, portanto, tem a seguinte redação. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, esse artigo, doutores, ele é um divisor de águas, Constituição Federal de 88 para cá, um grande divisor de águas na matéria ambiental. Antes de 88, nós tínhamos constituições federais com uma ótica mais exploratória, com uma ótica voltada para a degradação ambiental. De 88 para cá, nós temos a ótica da sustentabilidade, da gestão racional, a ótica do equilíbrio ambiental. Portanto, nós temos, além dos bens privados, bens públicos, temos agora também, de 88 para cá, os bens ambientais. Uma das características dos bens ambientais é que esses bens ambientais não possuem proprietários. Os bens ambientais possuem gestores, porque é bem de uso comum do povo. Todos temos direito fundamental, grife isso, anote no seu caderno, direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Todos nós temos. É um direito fundamental de terceira geração. Vem comigo, vem para a tela, vamos juntos. Direito fundamental de terceira geração. Olha lá, terceira geração. Envolve solidariedade e a fraternidade entre os povos. O próprio Supremo Tribunal Federal assim reconheceu esse direito fundamental como sendo de terceira geração. Eu brinco em sala de aula, chamo que é o 3G, terceira geração, é o 3G, fique atento nisso. 3G, terceira geração, porque tem a ver com o quê? Solidariedade e fraternidade entre os povos. Não há como proteger o meio ambiente sem ser solidário, sem ser fraterno, porque o meio ambiente nos liga a todos, uma circunstância fática que nos liga. Exemplo típico, ar atmosférico. A poluição que prejudica A, prejudica B, prejudica todo o alfabeto, porque é bem de uso comum do povo. Tranquilo aqui? Direito fundamental. Beija ou não beija?
Beja, bem jurídico ambiental. Fique atento. Volta comigo para a tela. Vamos juntos, pessoal. Outra característica do Beja. Vamos lá. Outra característica do Beja. Bem de uso comum do povo. Bem de uso comum do povo. Por que essa característica é importante, Otaviano? Por quê? Ora, interesse difuso. Interesse difuso. O que é interesse difuso? Anote lá, acompanhe comigo na tela. É um interesse aberto. Interesse aberto. Interesse de toda a coletividade. Então, bem de uso comum do povo, interesse aberto, interessa a todos. O meio ambiente interessa a todos, não só o proprietário daquele bem imóvel rural ou bem imóvel urbano, porque todos temos interesse na preservação do meio ambiente que lá está, porque aquele meio ambiente que lá está não é do proprietário, ele é nosso gestor, mas o bem pertence a todos nós. Por isso, bem de uso comum do povo. Interesse difuso, interesse aberto. Interessa a todos nós, inclusive as presentes e futuras gerações. Vem comigo novamente. Mesmo não sendo proprietário, tenho interesse na preservação do meio ambiente. Ora, você não somos proprietários de determinadas áreas que Pedro é proprietário. Mas mesmo não sendo proprietário, eu tenho interesse, você tem, toda a coletividade tem interesse na preservação ambiental daquelas áreas. Porque o meio ambiente é de todos nós, o interesse é aberto, o interesse difuso. Por isso que fique atento. Fique bem atento nesse aspecto. A FGV adora colocar em exame de ordem questões constitucionais. Questões constitucionais são as questões que a FGV adora colocar. Então fique bem atento. Vamos ali para mais um detalhe. Qual é a titularidade desse bem? Qual é a titularidade? Titularidade coletiva. Titularidade coletiva. Ora, titularidade coletiva pode aparecer na sua prova também como meta individual ou transindividual. A FGV pode utilizar como sinônimo meta individual ou transindividual. Significa a mesma coisa. Se porventura na sua prova cair assim, a titularidade do bem jurídico ambiental é meta individual. Perfeito. Qual é o pulo do gato aqui? O jump the cat. Titularidade rima com coletividade. Titularidade, coletividade. Se na FGV, no 17º exame de ordem, cair assim, o titular do bem jurídico ambiental é o indivíduo. Falso. A titularidade, coletividade. Todos nós temos interesse na preservação ambiental. Todos nós, mesmo não sendo proprietários de determinadas áreas, pouco importa, nós temos interesse porque se trata de bem aberto, bem difuso, meta ou transindividual. Por isso, doutores, fiquem atentos com relação a esse tema, a esse ponto. A FGV pode colocar, portanto, meta ou transindividual, que significa a mesma coisa que coletividade. Interesse aberto. Vem comigo, vamos porque vamos. Outra característica trazida pelo artigo 225. Presentes e futuras gerações. Presentes e futuras gerações. Tutela intergeracional ou entre gerações. Então, ao invés da FGV colocar assim, o meio ambiente deve ser preservado para as presentes e futuras gerações, ele vai dizer, a Constituição Federal atende o princípio da tutela intergeracional. Perfeito, correto. Intergeracional ou tutela entre gerações, fechou. Presentes e futuras gerações. Se a FGV colocar assim, pessoal, o meio ambiente deve ser protegido apenas para as futuras gerações. Falso. Você vai olhar para a questão e vai dizer, você é falsa, eu sei a verdade sobre você. Estamos no esquenta do aprova, meu amigo. Estamos aqui esquentando os tamborins para que você tenha informação jurídica
qualificada. Tenha certeza disso, aqui você tem informação jurídica qualificada. Vem comigo, aqui não é Barretos, então não tem rodeio. Vamos lá. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, conhecido na doutrina como macrobem ambiental. Macrobem ambiental tem características: indivisível, unitário, inalienável e imprescritível. Então, qual é o pulo do gato aqui? Beija ou não beija? Beija. Meio ambiente ecologicamente equilibrado. Macrobem ambiental. É a visão global. Esse macrobem tem características? Tem. Primeira delas, indivisível. Não posso separar uma coisa da outra. Eu não posso separar a água, não posso separar a água da flora. Não posso separar a água da fauna, porque é indivisível. É indivisível. Unitário, porque é uma coisa só. São várias as diversidades dentro da mesma unidade. Uma mão é unitária e tem diversos dedos, mas é uma coisa só. O meio ambiente também. Então, indivisível, unitário e mais, inalienável. Por que é inalienável? Porque não existe proprietário do beija. Todos nós temos interesse na preservação do bem ambiental. E por fim, imprescritível. A tutela ambiental não prescreve. Exemplo típico, responsabilidade civil ambiental, em face de dano difuso, em face da coletividade, dano à coletividade, imprescritível. Então essas são as características do beija: indivisível, unitário, inalienável e imprescritível. Então bastante atenção aqui, beija é macrobem ambiental. Macrobem ambiental. Volta para a tela comigo, vamos lá. Vejam lá, portanto, as características. Macrobem ambiental, indivisível, unitário, inalienável e imprescritível. Olha agora, aspectos do meio ambiente. Meio ambiente natural ou físico. Meio ambiente natural ou físico. Exemplo, ar atmosférico, água, solo, fauna, flora, subsolo e biodiversidade. Exemplos de leis ordinárias que protegem esse aspecto: a Lei 9605 de crimes ambientais, a Lei 9433, Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos. Esse, portanto, é o primeiro aspecto do meio ambiente. Qual que é o pulo do gato? Os aspectos do meio ambiente também são conhecidos como microbem ambiental. Então vejam, doutores e doutoras, o macrobem é o todo. Os aspectos são as partes do todo. Como é que a doutrina chama cada aspecto? Microbem ambiental. Primeiro aspecto, meio ambiente natural ou físico, que engloba os recursos ambientais. Água, ar, solo, fauna, flora, biodiversidade. Exemplos de leis ordinárias que trabalham, que protegem esses temas: 9605, Lei de Crimes Ambientais, e a Lei 9433/97, que trata da Política Nacional de Recursos Hídricos. Vamos agora para o segundo aspecto, ou segundo microbem ambiental. Meio ambiente artificial. Vamos juntos. Meio ambiente artificial. Esse meio ambiente artificial, o exemplo típico, compreende o espaço urbano construído, veja comigo lá, compreende espaço urbano construído, abrangendo edificações, equipamentos públicos, tais como ruas, praças e espaços livres. Exemplo de lei ordinária que protege esse aspecto: Lei 10257 de 2001, Estatuto da Cidade. Qual é o pulo do gato aqui? Pulo do gato: meio ambiente artificial,
construído pelo homem. Meio ambiente natural, recursos da natureza. Então, meio ambiente artificial, pulo do gato, é construído pelo homem. Edificações, tais como ruas, praças e edificações. Ora, Estatuto da Cidade, ele é eminentemente meio ambiente artificial. Esse microbem ambiental também é um dos aspectos do macrobem ambiental. Então lembre, o macro, o todo, é composto de partes. Primeira parte, ou microbem, meio ambiente natural ou físico. Segunda parte, o microbem, meio ambiente artificial. Vamos agora para a terceira parte, ou microbem ambiental. Vamos juntos. É o meio ambiente cultural. São as intervenções humanas, materiais ou imateriais, que possuem um especial valor cultural referente à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da nacionalidade ou sociedade brasileira. Exemplo de lei ordinária que protege esse aspecto: o Decreto-Lei número 25 de 37. Número 25 de 37. Ora, meio ambiente cultural tem a ver com a cultura, tem a ver com patrimônio histórico, patrimônio artístico. Otaviano, me dá um exemplo de meio ambiente cultural protegido no Brasil. Cidade de Ouro Preto. Aproveito para mandar um grande abraço para os nossos queridos alunos de Minas. Ô, pessoal de Minas, o AISO, meio ambiente cultural, patrimônio histórico. A cidade de Ouro Preto é patrimônio histórico da humanidade. Então, esse proteger o aspecto cultural é proteger mais do que o próprio aspecto cultural, é a identidade de um povo. Mais do que o próprio aspecto cultural é a identidade de um povo. Por isso, fique atento aqui. Meio ambiente cultural é o terceiro aspecto ou o terceiro microbem ambiental. Olha agora na tela o último e quarto aspecto ou microbem ambiental. Vamos juntos. Meio ambiente do trabalho. Busca proteger a dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana, dos trabalhadores. Evitar ambientes insalubres. Constituição Federal, artigo 200, inciso 8º. Então é importante, pessoal, o meio ambiente do trabalho. Então são 4 microbens ambientais que compõem o todo. O todo, como é que chama? Macrobem ambiental. As partes do todo, microbem ambiental. Quais são as partes? Meio ambiente natural ou físico, meio ambiente cultural, ou melhor, artificial, depois cultural e por último, do trabalho. Esses são os 4 aspectos importantíssimos que você precisa levar nesta aula do Esquenta para o 17º exame de ordem. E quero que você seja meu aluno com certeza. Uma alegria muito grande em tê-lo como nosso querido aluno no Aprova Concursos. Voltemos agora, tem mais matéria pela frente. Quero destacar ainda para você, o artigo 225, parágrafo 4º da Constituição. A FGV adora. O parágrafo 4º do artigo 225 vai nos apresentar uma riqueza de informação muito grande para o nosso exame de ordem. Veja lá, floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são o quê? Patrimônio nacional. Qual que é o pulo do gato, Otaviano? Não são patrimônio da União, são patrimônio nacional, pertencendo a quem, portanto? A nação brasileira. Então fica já o primeiro momento aqui, o pulo do gato, jump the cat para você. Se na sua prova FGV cair que floresta amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal Mato-Grossense e Zona Costeira são patrimônio da União, errado. Patrimônio nacional. Patrimônio nacional é muito mais do que patrimônio da União, que é um ente federado. Patrimônio nacional é patrimônio da nação brasileira. Então fique atento. Fique bem atento nesse aspecto. Olhe comigo, olho na tela, vamos juntos. E sua utilização
far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Então vejam, doutores, a sua utilização far-se-á na forma da lei. Que lei é essa? Lei ordinária. Se na sua prova da FGV cair lei complementar, é falso. A utilização se fará por lei ordinária, objetivando assegurar o quê? Preservação do meio ambiente. Próximo pulo do gato, ainda da Constituição Federal, artigo 170. Vamos falar um pouquinho agora da atividade econômica. Ora, Otaviano, a atividade econômica no Brasil precisa atender às regras ambientais? Precisa se curvar ao desenvolvimento sustentável? Perfeitamente. Precisa sim. Precisa se curvar sim ao desenvolvimento sustentável. A nossa Constituição, portanto, o artigo 170, vai nos apresentar a necessidade de equilibrar a exploração econômica com a preservação ambiental. O nome disso, desenvolvimento sustentável. O nome disso, aplicação do princípio poluidor-pagador. E nós vamos estudar muito isso com você também durante todo o nosso curso. Lembrando que esta é uma aula de apresentação do curso, é uma aula do esquenta do 17º exame de ordem. Estamos juntos com você rumo à sua aprovação. Vem comigo agora para esse importante aspecto da Constituição, tratando da atividade econômica e defesa do meio ambiente. O artigo 170 tem a seguinte dicção: a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Ora, a ordem econômica deve observar os seguintes princípios. Eu vou destacar um deles, que é o inciso 6º. O inciso 6º vai nos apresentar defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. O que eu quero destacar para você, querido aluno de todo o Brasil, nesta aula do Esquenta do Aprova. Prova concursos, mandando ver com você. Sou mais a prova. Seja nosso aluno aqui, nós vamos bombar com você. Vamos juntos, pessoal. Atividade econômica, artigo 170, inciso 6º, desenvolvimento sustentável e princípio poluidor-pagador. Eu posso me desenvolver economicamente? Devo, mas devo também buscar a preservação ambiental. É o que eu sempre digo. Se me preocupar apenas com os ovos de ouro sem se preocupar com a galinha, eu perco os ovos de ouro. Então a galinha é o meio ambiente, os ovos de ouro, as riquezas materiais. É o equilíbrio, é a sustentabilidade, é a preservação econômica, a preservação ambiental com o desenvolvimento econômico. E é isso que vem estampado no artigo 170, inciso 6º. Então fique bem atento, a FGV pode muito bem colocar uma questão voltada para esse ponto, ao dizer, por exemplo, que o Brasil, que na Constituição brasileira não há nenhum princípio da atividade econômica que proteja o meio ambiente. Falso! Você vai olhar para a questão e vai dizer, você é falsa, porque eu sei a verdade sobre você. É exatamente isso. Então a defesa do meio ambiente é um princípio constitucional. Vamos agora para o último ponto da nossa aula de hoje, trazendo para vocês a questão da repartição de competências dentro da esfera administrativa, que é o artigo 23 da Constituição, que tem a seguinte dicção: é competência comum da União, dos Estados, dos DF e dos municípios, inciso 3º, proteger os documentos, as obras e outros bens de valor, olha agora, histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Qual é o pulo do gato, Otaviano? Competência comum é competência administrativa. É o exercício do poder de polícia. Poder de polícia ambiental. Vem comigo. Poder de polícia ambiental é o poder de fiscalizar, monitorar, realizar autos de infração, licenciamento ambiental,
Tudo que diga respeito à proteção, efetivamente na prática, fiscalização, por exemplo, responsabilidade administrativa, competência administrativa, exercício do poder de polícia ambiental da União, dos estados, do DF e dos municípios. Todos os entes federados têm órgãos ambientais que pertencem ao CISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente. E através desses órgãos do CISNAMA, do Sistema Nacional do Meio Ambiente, é que eles realizam a sua missão constitucional. Primeira delas, inciso 3º, proteger os documentos e assim por diante. Inciso 4º, impedir a evasão, destruição, descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Inciso 6º, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Inciso 7º, preservar as florestas, a fauna e a flora. Então, esses são os incisos do artigo 23 que se referem à questão ambiental. E lembre, competência administrativa ou comum compete a todos os entes federados, que através dos seus órgãos ambientais protegem, fiscalizam, monitoram, licenciam e assim por diante. Esta é a nossa aula do Esquenta do Aprova. Quero muito ter você como meu aluno do exame de ordem 17º exame. Vamos juntos rumo à sua aprovação. Vamos que vamos, um grande abraço e até o nosso curso.